Olá pessoal, segunda semana de março e essa é uma semana onde o principal assunto do mercado vai ser inflação. Isso porque hoje a gente teve a divulgação já do Boletim Focus, que a gente vai comentar mais adiante, mas a principal questão é mais uma vez revisões de expectativa para cima, nesse caso da inflação e também do PIB, que é a tônica que tem sido é, o que o mercado tem revisado constantemente nas últimas semanas, mas amanhã a gente tem dados de inflação aqui no Brasil, tanto o IPCA vai ser divulgado, quanto lá nos Estados Unidos o IPC, que é o principal indicador que o Fed leva em consideração para as decisões de política monetária lá nos Estados Unidos, também vai ser divulgado na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente tem a decisão de política monetária da Europa. Na última reunião que a gente teve lá na Europa, a gente já teve a manutenção no patamar de 4,5% ao ano, e a tendência é que o mercado espera para essa semana é mais uma vez uma manutenção dos juros. Mas a grande questão é que os dados de inflação, os dados de atividade econômica na Europa vem tendo um arrefecimento mais considerável do que nos Estados Unidos. Na semana passada a gente teve dirigentes do Fed falando, cogitando a possibilidade de que uma queda dos juros americanos venha só no último trimestre desse ano. Então é possível de que uma queda nos juros na Europa venha de forma antecipada a uma queda de juros nos Estados Unidos. Falando justamente do Boletim Focus, que foi divulgado hoje na terça-feira, como eu disse, a gente teve uma mudança, um aumento na expectativa de inflação e também em termos da expectativa com relação à produção aqui no Brasil. E é um movimento, se a gente pega aí as últimas semanas, né, desde o final do ano passado, enquanto as expectativas do IPCA vem caindo, você tem um IPCA mais controlado, as expectativas do PIB vem subindo. Porém, a grande movimentação que a gente viu na semana passada e tem em algumas semanas já é com relação à precificação dos títulos futuros, onde a inflação implícita semana após semana ela está aumentando e, consequentemente, você também acaba tendo um aumento na expectativa dos títulos prefixados, né? Ou seja, a expectativa de juros futuros ela está aumentando. Algo que não é tão normal de acontecer é que a bolsa esteja mantendo o nível dela. Quando você tem um aumento de expectativas dos juros futuros, via de regra, isso gera uma queda na bolsa, né? Óbvio que todo o cenário que o Brasil tem hoje, já era esperado que a bolsa poderia estar em outro patamar. Mas toda essa preocupação, principalmente com o cenário externo, está levando à manutenção desse cenário de cerca de 126 mil pontos. Né? Um dia sobe um pouco, sobe menos, mas fica sempre nessa banda lateralizada entre os 126 e os 129 mil pontos quando a gente fala do Ibovespa. Em termos da agenda política, né, o que a gente teve principalmente, na semana passada o Congresso, né, o Senado deixou caducar, né, quando alguma medida provisória que é enviada pelo Planalto para o Congresso, ela perde a validade, e essa foi com relação à desoneração da folha para os municípios. Isso aqui traz um encargo financeiro maior para o governo no momento onde há uma batalha, né, para que seja alcançada essa meta de déficit zero, que o mercado já lida com muita desconfiança. Então foi um tiro contra o governo e tanto o Haddad, o ministro da Fazenda, ele disse que não foi informado sobre isso, não estava ciente de que o partido tomaria esse posicionamento e cogitou até que isso pode ser levado de alguma forma ao STF.
Mas na sequência, eles conversaram, falaram que isso precisa ser resolvido em conjunto do governo com o Congresso. Mas levantou-se essa preocupação com o alcance da meta e o pior cenário possível, que seria uma mudança da meta fiscal, né? Isso traria desconfiança na credibilidade do governo com relação à meta que ele mesmo se propõe a entregar, né? E aí veio o secretário executivo do Ministério de Planejamento e Orçamento para falar que qualquer questão de mudança de meta fiscal nesse momento não está sendo discutida. Já do ponto de vista das notícias de economia mesmo, né, o principal movimento na semana passada foi com relação ao corte de juros lá nos Estados Unidos. Essa é a grande movimentação que está regindo também o mercado aqui no Brasil, mas obviamente o mercado global. A incerteza sobre quando vai começar o corte de juros lá nos Estados Unidos. Por quê? As taxas de juros estão as mais altas em décadas lá nos Estados Unidos, mas a atividade econômica está muito resiliente. Por isso que é tão importante acompanhar, entre outros dados, o IPC que vai sair nessa quarta-feira. Porque, ok, você tem um S&P que está batendo recordes, teve o melhor trimestre nos últimos 5 anos, mas isso frente a uma atividade econômica que não cede por mais que você suba os juros. Então, se a atividade econômica não está cedendo, mesmo com os juros aumentando, isso quer dizer que os juros podem ficar mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, fazendo com que haja uma fuga de capitais nos mercados emergentes como o Brasil, prejudicando, por exemplo, a nossa bolsa, prejudicando, por exemplo, o câmbio, né, fazendo com que o dólar esteja mais valorizado. Por outro lado, aqui no Brasil a gente teve uma movimentação muito grande na semana passada com relação à questão da Petrobras. Foi em um momento queda em função de uma eventual saída do Jean Paul Prat da presidência. Foi ventilada a entrada do Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES. Em um outro momento surgiu a notícia de que seriam entregues dividendos extras da Petrobras, o que animou o mercado ou tirou um pouco da preocupação, do clima de mau humor que o mercado estava naquele momento com relação à Petrobras, e a Petrobras movimenta muito o índice como um todo, né? Mas como eu disse, isso é até essas notícias têm mais um caráter especulativo do que concreto, porque nenhuma decisão foi tomada. O Jean Paul Prat saindo não conseguiu sequer falar diretamente, ter a reunião que ele solicitou com o presidente Lula, né? Mas o que está movimentando mesmo é esse cenário da curva de juros. Quando a gente vê que o que a gente tem de juros atualmente representa um aumento do que era refletido nas últimas semanas, né? Nesse gráfico, a curva de juros atual está num patamar mais elevado do que estava um dia anterior, uma semana e um mês. Ou seja, a gente teve esse movimento de revisão das expectativas de juros relevante no prazo de um mês, mas que ainda não está no patamar, por exemplo, de 5 meses atrás, né? Isso tudo preocupação com o cenário fiscal aqui no Brasil, obviamente, mas principalmente levando em consideração a questão dos juros lá nos Estados Unidos, a questão dos juros também na zona do euro. Então, para essa semana, as principais coisas para a gente acompanhar é a questão dos juros futuros aumentando num ritmo consideravelmente acelerado. Qualquer reversão nesse comportamento, né, uma queda acentuada dos juros futuros, por exemplo, pode ser um motor para que a Bolsa, que está segurando nos 126 mil pontos, saia desse patamar, finalmente, né? E a gente também precisa acompanhar, isso vai ser muito em função da definição do momento de queda nos juros nos Estados Unidos, principalmente.
Enquanto isso não for definida, a direção da Bolsa aqui no Brasil também não vai ser definida. Esse é o principal ponto que a gente precisa acompanhar e que a gente precisa esperar ao longo dessa semana. Para mais conteúdos, como sempre, nos acompanhem lá no @despertar.ai no Instagram. E caso você tenha alguma dúvida, alguma solicitação, precise de uma sugestão de portfólio personalizada, também podem nos mandar uma mensagem lá pelo WhatsApp no 53350209.